Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o João Marcos, que adora fazer banquetes regados a muito cuscuz. É isso aí, galera. E cuscuz nordestino, só para deixar claro, não é o branco, é aquele amarelo com ovo frito, fica show de bola, né? Comi um agora com franguinho, rapaz. Esse cuscuz nordestino, ele é maravilhoso, mas o branco também tem seu valor. Tem. Pra uma sobremesa ele fica legal. É. E aí, galera, tudo em paz? Estamos aí de volta e eu tô aqui com a Leia, que ainda está cantando aquela música do Silvio Santos. É ritmo de férias. Eu tô mesmo, galera. E aí, pessoal, aqui é Leia, a gente tá de volta, muito bom voltar às gravações, apesar da gente ainda estar no ritmo de férias. E eu tô aqui com o Guto, que tá doido pra aglomerar de novo, só pra poder almoçar na igreja todo domingo. E é isso aí, a gente tá aqui falando de comida, porque esse episódio a gente fala de comida também. E nós estamos aqui hoje com um convidado especial que é o responsável indireto por essa série do Deus Pródigo existir. Vocês sabiam disso? Que o Vanderlei é o responsável pela série do Deus Pródigo? Ele é o culpado. Eu não sabia. Nem ele sabia que ele é o responsável. Estamos aqui com o pastor Vanderlei Lima, que está aqui com a gente, que foi quem indicou a leitura do livro para o Vinícius, que por sua vez indicou a leitura do livro para mim. Vanderlei, muito bom ter você aqui com a gente, satisfação. Opa, saudações verde. Para mim é uma alegria participar com vocês desse programa. Tenho acompanhado algumas audições e tem sido bênção para a minha vida. Amém. E realmente esse livro, eu tinha um grupo de leitura que o pastor Vinícius fazia parte, então foi espalhando, né? Eu já leio Tim Keller há algum tempo e montamos um grupo de estudos, um grupo de leitura, na verdade, e a partir daí foi espalhando o filho pródigo e o Deus pródigo ao mesmo tempo. E legal que foi viralizando, né, esse livro, que o pastor Marlon já falava muito dele, aí eu vi o Vinícius falando, comecei a ler com os jovens da igreja, e aí a gente passou o ano passado inteiro falando desse livro, né? E estamos aqui em 2021 finalizando, né? De tão bom que é esse livro. A gente não imaginava que essa parábola tem tanta coisa boa, né, pra gente tirar dela. Sim, é uma parábola fantástica, né? Porque ela vai mexer em todas as dimensões da vida. A gente percebe que a inspiração divina naquela parábola, ela talvez seja uma das parábolas que aponte para quase todas as áreas da vida humana, né? Verdade. E falando um pouco mais do pastor Vanderlei, ele deu aula para mim no seminário, né? E ele está pastoreando. Recentemente foi diretor de seminário Batista. Não, eu era coordenador e professor. E agora tá pastoreando onde, o pastor Vanderlei? Então, agora nós estamos pastoreando a Igreja Batista Nova Esperança, aqui em Marataízes. Próximo, é um bairro próximo à Lagoa do Siri aqui. Muito bom, muito bom. E a gente vai falar muito do Deus Pródigo ainda. Infelizmente é o último capítulo da série, mas 2021 a gente tem bastante novidade para trazer para vocês aí. Continuarem com a gente, novas séries, novos quadros do podcast, né? Mas antes da gente entrar no assunto, vamos para os nossos salves e recados.
Fala, querido ouvinte, estamos aí na área. Recadinhos especiais da semana para você. Se você ouviu o episódio da semana passada, sabe que agora nós postamos episódios novos semana sim e semana não, aqui no nosso feed. Tava dando muito trabalho, né, da gente sustentar toda semana e infelizmente ainda a gente não consegue voltar a postar semanalmente. Mas quem sabe aí, né, a gente consiga aí, Deus mandando um editor novo do podcast, quem sabe rola episódios semanais. Mas estou aqui para falar, né, de algumas novidades. Agora você pode ouvir o podcast no YouTube também, né? Então fica o convite para você se inscrever no nosso canal no YouTube para dar uma moral para a gente crescer, né? Esse canal no YouTube vai servir para a gente postar os podcasts lá também. Às vezes a pessoa não tem tanta facilidade de ouvir nas plataformas de podcast. E então tá lá no YouTube, uma ferramenta também para você ajudar a gente a ser divulgado, né? Você divulgar a gente para alguém que não sabe ouvir podcast, quem sabe uma porta de entrada, tá lá. E quem sabe a gente produz algum conteúdo de vídeo também, né, pro YouTube. Se inscreve lá no nosso canal, dá essa força pra gente. O nosso canal é Podcast Pocando Suas Ideias. Tem também no nosso Linktree, lá no nosso Instagram. Uma novidade para 2021 é que agora você também pode se tornar um parceiro e uma parceira do podcast. Você pode ajudar a gente a melhorar a qualidade do nosso podcast, melhorando os equipamentos, né? Então a gente quer comprar um microfone novo para um dos participantes aqui da equipe e a gente lançou uma campanha lá no Apoia-se, né? Você pode doar qualquer valor que você quiser, de, sei lá, acho que é de R$2 a R$1 milhão. Se quiser doar, doa lá para nós, né? O valor que você quiser, que você ajuda a gente a melhorar nosso equipamento de som. Essa campanha vai até dia 28 de março. É super fácil você doar no Apoia-se. Você vai entrar no site do Apoia-se, que também está no nosso Linktree, né? Eu posso linkar aqui no episódio, né? Na postagem. Você vai lá, vai cadastrar, vai criar um perfilzinho, coisa rápida. Você pode entrar com o seu Facebook também. E você pode doar com cartão de crédito ou com boleto. Doa lá pra gente, ajuda a gente, seja um parceiro do podcast, né? Que a gente está aqui produzindo conteúdo para você. Que você possa ajudar a gente na produção desse conteúdo, edificando a igreja brasileira aí, mundo afora. Eu acho que é só isso aí. Curte o episódio do Wanderley. Mas antes, ouve aí um recadinho do Wanderley para você. Então, o meu livro, o título dele é Manual Doutrinário Batista Elementar. É um livro que nasceu a partir do pedido dos seminaristas, dando aula no Seminário Batista. Eles me pediam para fazer um material para estudar para concílio. E daí eu já tinha uma apostila para estudo, preparação para o batismo na minha igreja. Então preparei uma apostilazinha para os meninos estudarem para o concílio. E essa apostila eu juntei com a apostila que eu dava aula na igreja, preparando pessoas para o batismo, e mandei para a editora imprimir. Saiu pela editora Koinonia, né? E tem 137 páginas, são capítulos curtíssimos, porque a ideia é uma leitura rápida, né? Teve um pastor que comprou, falou comigo, eu li ele hoje mesmo. Terminou a leitura. Apesar de ser 137 páginas, ele é um livro fácil de ler, a diagramação ficou boa, as letras, né, não ficaram letras pequenas, e cada capítulo começa com uma citação de um batista famoso. Então esse é o livro, Manual Doutrinário Batista Elementar, e o subtítulo é Uma Cosmovisão da Fé Batista para membros, candidatos ao batismo, pastores, diáconos e seminaristas. Muito bom, então fica a dica aí, você que está precisando de um livro para discipulado, né? Se quiser dar um presente para o seu pastor, né? Para o seu pastor preparar o pessoal para o batismo aí, fica a dica que você consegue comprar esse livro na livraria EBD Alternativa. E Guto, eu trabalho nele de ponta a ponta, 2 documentos: a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira e a Confissão de Fé Batista de 1689. Muito bom. Show de bola. Ela também está disponível no site da editora Koinonia, para quem é de fora aí da Grande Vitória, né, e quiser adquirir.
Muito bem, meu povo, estamos aqui para falar do derradeiro capítulo desse livrinho que é um livrão, né? Maravilhoso. E hoje o capítulo 7, chamado Banquete do Pai, né? Mas antes eu queria relembrar para você, né? E se você está chegando aqui agora nesse podcast, nessa série, esse é o último episódio de uma série de 7 capítulos, onde a gente está falando do livro Deus Pródigo, do Timothy Keller. E no capítulo 1 a gente fala ali das pessoas que estavam em volta de Jesus. No capítulo 2, os 2 filhos perdidos, né? Redefinindo o pecado. E no capítulo 4, redefinindo perdição. No 5, o verdadeiro irmão mais velho. E no 6, redefinindo a esperança, que foi o capítulo anterior, né? Se você não ouviu nenhum desses, seria interessante que você voltasse e ouvisse todos. Se não, você pode ouvir esse também. Você não vai tomar spoilers, eu acho, dos que a gente já falou. E nesse capítulo 7, o Banquete do Rei, o Tim Keller já começa falando, né? Porque essa parábola ela termina com um banquete, onde o pai faz um banquete para celebrar o retorno do filho mais novo. E ele também convida o filho mais velho, que estava perdido também, para esse banquete, né? E o Tim Keller vai dizer que ao longo das escrituras, no Antigo Testamento, né, ali Isaías tem referência a um grande banquete, né? O Evangelho de Mateus capítulo 8 tem ali as parábolas de Jesus, com referência ao banquete. O livro de Apocalipse termina ali com um banquete. E a gente já viu que o banquete ele tem a ver com a obra salvadora de Jesus Cristo, né? E ele divide essa experiência não, a salvação aqui em 4 momentos aqui no livro. E Vanderlei, eu queria que você comentasse para a gente sobre esse primeiro que ele fala, que a salvação é uma experiência. O que você pode falar para a gente desse subtópico aqui em relação a essa experiência que é a salvação? Legal. Esse livro é um livro fantástico, né? E quando ele chega aqui no 7º capítulo, dá vontade de começar novamente a ler e reler, né? Um livro muito cativante. E vai dividir esse 7º capítulo em 4 partes. E a primeira parte é a questão da experiência. Por que experiência? Né? Jesus ele tem uma sacada muito legal com essa parábola. Deus tem uma sacada muito legal, né? Um insight iluminador. Porque as pessoas da época de Jesus estavam acostumadas com uma religião engessada, né? Eu costumo dizer que há muitas teologias, e aí quando eu falo teologia, eu falo de prática de vida cristã, né? Porque todos são teólogos. E há uma tentativa de engessar. Alguns engessam ou colocam a teologia numa caixa, a doutrina numa caixa, acorrentam e jogam a chave fora. E era isso que estava acontecendo na época de Jesus. Então, ele vem para trazer a experiência para dentro da parábola. Tanto as pessoas que estão na casa, como a que chega de volta, que no caso é o filho, né? Esse filho recebe de presente, como se fosse hoje um churrasco, né? Uma festa, um banquete, um verdadeiro banquete. Por isso que o nome do capítulo é banquete. E ali, a primeira coisa que é abordado pelo Tim Keller que tem uma imaginação, não é à toa que ele tem uma imaginação tão fértil ao trabalhar essa parábola, não só porque Deus vai orientar ele, mas por causa das influências que ele tem, como do Alvin Plantinga, do C.S. Lewis e outros, né? E ele vai trabalhar, então, a questão dos sentidos. Nós temos os sentidos, que são vários, né? Como o olfato, né? Imagina aquele jovem chegando no portão e já sentindo o aroma, por exemplo, de um cordeiro assado, de outras comidas daquela região, e que ele já estava com fome, né? Na parábola ele come
comida de porco, por exemplo, lembrando do título do Palmeiras, né, dessa semana. Essas coisas não precisa lembrar, não, Vanderlei. O cara Lembra, Vanderlei, que tem esse que lembrar, flamenguista cara, chato fica enchendo o saco aqui porque ganhou um título. E o que acontece? O cara que estava comendo comida, restos, ele agora já chega no portão e ele não tem só o abraço, ele tem o seu sentido, a sua experiência, porque a vida é uma experiência. As pessoas têm um evangelho que é pregado de subjetividade, fica num nível tão subjetivo que os sentidos não são aguçados. E a salvação, porque aqui nesse capítulo a gente percebe, né, que é claro que cada um resenha de um jeito, mas a gente percebe que nesse 7º capítulo o banquete é sinônimo de salvação, né? Ele é sinônimo de salvação, e a salvação ela passa pela experiência humana. Então os sentidos são aguçados. Jesus não salva só a alma, né? As pessoas que são libertas, as pessoas que são redimidas, elas não são redimidas só em termos espirituais, principalmente espirituais. De outra forma, não teria sentido a doutrina da ressurreição, por exemplo, né? Para que um corpo lá? Para que recuperar um corpo, né? Ressuscitar um corpo se a visão, o olfato, a audição, o paladar não são considerados. Então, o Tim Keller vai dizer que a salvação é experimental, né? Experiencial. E isso fica muito claro nesse capítulo, né? Nesse capítulo fica muito claro. Ele chega a dizer que a salvação não é apenas legal e objetiva. Eu que sou de tradição reformada, ou tento ser, né, fico observando que alguns da minha tradição pegam bastante pesado nessa questão legal da soteriologia, mas ela precisa ser uma experiência de vida, subjetiva, objetiva, a partir de um provar e ver, como diz o Tim Keller. Provar e ver. E isso deveria ser melhor explorado por nós, né? Enquanto igreja, enquanto pregadores. Porque eu conversava com os jovens lá na igreja, no sábado, e falei dessa tendência que o marketing traz, que eles não vendem produtos, vendem experiências. Então essa nossa época, essa nossa geração, ela é muito dada à experiência. Só faz sentido para eles uma experiência que toque, né? E às vezes nós, enquanto igreja e pregadores, estamos muito focados nessa questão legal, teórica, e até mesmo doutrinária e decoreba, e não conseguimos trazer essa experiência para a vida das pessoas, né? Sim, sim. Fica muito na base da teoria, né? Tinha um jornalista, economista também, mais economista do que jornalista, o Jomir Betting, vocês devem lembrar dele. Ele dizia que na teoria a prática é outra, né? Então, muita gente entra e sai da igreja porque não percebe pelos sentidos a salvação, pela experiência, não senta no banquete. O Tim Keller vai tratar isso o tempo todo, retratando e relembrando, né, o memorial da ceia. Na ceia, o aspecto principal da salvação, ele é bebido e comido, né? E vice-versa. O corpo de Jesus é comido e o sangue é bebido, né? Então, essa ideia de sentar na mesa e experimentar a salvação na ceia fica muito claro na parábola do filho pródigo, onde Deus pródigo ele aponta para a humanidade mostrando um convite, né? Um convite para sentar à mesa e experimentar mesmo. É interessante que, vamos usar assim na questão da experiência, ele ouviu a festa, ele deve ter sentido o cheiro, né, da carne,
mas deve ter visto o movimento, mas ele não sentou de forma completa para sentir a experiência do que era o banquete do Pai, né? Isso me fez lembrar de um livro que eu li recentemente. Vocês falaram C.S. Lewis. Eu li A Viagem do Peregrino da Alvorada, né? Que eu estou lendo as Crônicas de Nárnia aos poucos, e tem um capítulo, que é o capítulo lá dos 3 Dorminhocos. Eu vou dar spoiler do livro aqui, que eu achei bem interessante falar aqui, porque os jovens, o príncipe Cáspio com os filhos de Adão, eles chegam na ilha de Ramandum, e lá tem um banquete, uma mesa gigante com banquete, assim, coisas maravilhosas. E como tinham 3 pessoas dormindo à beira da mesa, eles ficaram com medo, né? Ou será que a gente pode comer e vai acontecer a mesma coisa? Terminaram que o pessoal, uma parte da turma foi embora pro barco e não participou do banquete que aconteceu de manhã, porque o próprio Ramandu, a filha dele, chegaram na mesa e perguntaram: por que vocês não comeram? Não, porque a gente não sabia se podia comer. Não, pode comer. Então eles passaram a noite toda sentindo o cheiro, eles viram o banquete, a qualidade, né? E eles não puderam participar daquilo. E a nossa experiência com Deus também está nessa questão. Às vezes a gente vê Deus agindo, às vezes a gente ouve Deus agindo, às vezes a gente até sente a ação de Deus na nossa vida, mas a gente não experimenta de forma completa, né? E isso faz com que muitas vezes a gente desista de caminhar com Cristo, ou se afaste de caminhar com Ele, por conta da gente não viver a experiência completa, né? Então, essa questão do banquete traz essa necessidade de experimentar de forma completa, plena, né, e correta essa vivência com o Pai. É isso mesmo. O que acontece muito é um evangelho tão teórico e tão a nível da média, né? Na verdade, um evangelho medíocre, né? Em que as pessoas ficam naquela fala do evangelho, né? Aquele que crer será salvo. E aí fica só acreditando, né? Como o autor em questão fala no livro. Ao invés de apenas acreditar que existe o amor de Deus, né? Que Ele é amoroso, a gente precisa experimentar a realidade desse amor. Ele fala da beleza, né, do poder desse amor, que é experimentado, não só crido, né? Acreditar não é a questão. E essa experiência, ela só é real a partir, isso é preciso deixar bem claro, né? Se você senta na mesa. Você não tem como experimentar a comida sem comer ela. Essa é uma ideia que o livro traz. Uma ideia de saborear o amor de Deus, mas tem que sentar na mesa. Sim, muito bom. Aí fica o desafio para nós, né, de como a gente pode experimentar ter essa experiência no cotidiano, né, desse amor real que de fato nos consola, né, que de fato pode trazer contentamento para a gente, né? Fica lá aí para a gente, né? Ficar pensando se Cristo para nós tem sido algo que tem estado com a gente no nosso dia a dia, como essa experiência da mesa, do relacionamento, ou tem sido uma teoria que a gente conhece bem, né? Mas não conhece o Deus, né? Hein, Guto? Diga aí. Me lembrou do filme do Poço, que é todo em volta dessa questão de comida, né? Do banquete que desce e quem tá lá embaixo não sabe o que chegou pro primeiro andar, quem tá no último andar, né? Muito bem lembrado. Né? E acaba que às vezes a gente que já conhece o evangelho, a gente que já vive Cristo, né? Acaba que a gente começa a ser a galera dos primeiros andares, né? Não, eu vou comer tudo, só pra mim. Quem vai vir depois, problema. Não tá nem aí, não liga, né? E o filme, ele demonstra que isso é uma parada muito séria, né? No filme. E se a gente fizesse esse
contraponto aqui, que eu viajei agora, às vezes a gente também acaba querendo que o banquete seja só nosso, né? Às vezes, como o filho mais velho que ficou chateadinho porque o pai fez um banquete justamente quando o filho mais novo voltou, a gente às vezes quer um banquete só pra gente também, quer desfrutar sozinho de uma mesa inteira, que a gente não vai conseguir, a gente vai passar mal se a gente comer tudo. E lembrando também do poço, né? Quando a pessoa entra lá, é perguntado para ela a sua comida favorita, mas ninguém come a sua comida favorita, come a sua e de todo mundo, não tá nem aí para o que vem depois, né? Então é realmente esse símbolo do banquete nessa parábola e consequentemente na Bíblia toda, ele é muito interessante porque a mesa é lugar de comunhão, né? A comida, ela aproxima a gente. E aí eu dei essa viajada, não sei, achei que combinou. Eu acho que não foi viajada, não. Muito bom a sua comparação. Um filme excelente, eu vou assistir novamente. E ele faz um link com o assunto que vem depois, que é, além da experiência, o material, né? Esse subtópico, para mim, foi um dos melhores. Primeiro, assim, os insights que ele coloca são maravilhosos. Maravilhosos. Só introduzindo aqui, Wanderlei, para você continuar falando, quando ele fala, né, justamente da questão que você já adiantou, da ressurreição de Jesus, né, ressurreição no corpo de Jesus. Jesus não ressuscita no espírito, né, não vira uma alminha. Jesus ele ganha um corpo, né, ele é ressuscitado no corpo glorificado. Durante muito tempo eu fiquei pensando como seria o céu, né? Todo mundo voando, cantando. Eu falei, meu Deus, que chato ir pra lá, né? Mas continua aí. Não, pois é, cara. E como é que a gente vai viver, né? Se fosse... Ia ser muito sem graça mesmo, né? Um monte de alminha que não tem apetite, né? Que não tem... porque o corpo ele tem apetite e a gente vê essa figura do banquete lá em Apocalipse 19, né, é uma coisa que fala aos nossos sentidos, né, e mostra o quanto a materialidade tem importância para Deus, né, e esses insights dele deixa eu só achar aqui, da ressurreição do corpo físico, de Mateus 25, né, que ele fala, né, que o sinal daqueles que de fato são salvos é que eles viram o pobre, o necessitado e se compadeceram da necessidade deles, né? Página 146. Na minha versão aqui, que é essa mais nova, da capinha azul, está na 91. E ele fala que os milagres de Jesus não eram violações da ordem natural, mas restauração dessa ordem, né? E que são sinais de que que Deus vai restaurar a ordem no futuro. Isso para mim foi maravilhoso, né? Maravilhoso demais esse subtítulo aqui. Mas pode comentar aí, gente, também. Eu tô empolgado com esse desse da materialidade aqui. É ótimo, né? Porque acho que vocês todos aí já fizeram outra faculdade, né? E quando a gente faz faculdade sempre trazem pra gente, eu acho que ainda trazem, porque é muito antigo, mas é atual, né? A pirâmide de Maslow, né? A pirâmide das necessidades de Maslow, vocês lembram disso? E ali há aquelas necessidades lá da base da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas. E aí o ser humano tem várias necessidades, né? E quando foi falado aqui da questão do fio do poço, o que acontece? A base do poço, o fundo do poço, né, tem necessidade fisiológica, mas não tem acesso, não chega absolutamente nada lá, né? O ano passado
Não, ano passado não. 2019, o IBGE divulgou a quantidade de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. 18 milhões no Brasil estão abaixo da linha da pobreza. O estado que tem mais pobres abaixo da linha da pobreza é o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro é o estado que tem mais igreja, mais pastores e mais membros de igreja. Né? Então veja que aqui nesse capítulo Tim Keller faz questão de dizer, né, assim como o Antônio Carlos Costa, Tim Keller é um que levanta a bandeira, né, da questão social. Ele não é só apologeta, ele também é um socialista cristão, vamos dizer assim. E ele vai dizer que nessa parábola, Jesus faz questão de deixar claro que o mundo material tem importância. Né? O mundo material tem importância. A fome, né, na parábola, ela aparece ali como um tema norteador também, porque há quem passe fome fora da casa e há quem está com excesso de comida dentro de casa. E há quem é convidado para o banquete. Né? Então, o cristianismo, que é essencialmente material, né? Muito criticado, ele vai fazer questão de tocar no assunto, que é a crítica de Marx, né? Acerca da alienação, porque a igreja está abastada. Né? A igreja tem as suas aplicações financeiras em termos materiais. E muita gente está passando fome. Né? Muita gente está passando fome. Não só fome espiritual, mas a fome de forma integral. Né? A fome. As pessoas estão com fome. E aí você falou de Mateus 25, ali Jesus fala, né, de uma forma muito bonita acerca dos famintos. Né? Então, aqui nesse capítulo também o Tim Keller chama, né? Talvez por isso a igreja dele já está chegando a 10 mil membros hoje, apesar de ser uma igreja de tradição reformada. Sem vender a fé, eles estão chegando nesse tamanho, com vários missionários espalhados no mundo inteiro, muitas frentes de trabalhos sociais, e talvez também por isso, né, uma igreja que faz a diferença. E nesse capítulo, ele trabalha essa questão, né? A questão do material, as necessidades materiais, o cuidar dos pobres, que na parábola o irmão precisava saber, né? Precisava acolher quem está fora da casa. E o fariseu, na época, ele não queria muito saber dessa história. E ele faz um apontamento aqui, né, sobre tanto o fariseu, né, os religiosos, os irmãos mais velhos, quanto os mais novos, né, eles têm uma dificuldade para cuidar dos pobres, né? Ele diz que os irmãos mais novos são egoístas demais e os mais velhos são arrogantes demais, né? E a gente vê realmente, a gente já comentou disso em alguns episódios passados, como hoje a igreja brasileira meio que entrega esse trabalho de misericórdia, né, de ação social, para os movimentos sociais, né? Fala que é coisa de progressista, de socialista, quando na verdade a gente vê o porquê nesse... Oi. Na verdade, você não quis agredir, né? Mas para a maioria dos fanfarrões pastores aí, quem mexe com social é marxista, é comunista, apesar deles não saberem o que é nenhuma coisa nem outra. Sim, sim. E o Tim Keller vai dizer que, na verdade, é porque a gente tem gente que é egoísta demais para isso e gente que é orgulhosa demais para isso, né? E quando, na verdade, sempre foi, historicamente, uma das marcas da igreja essas ações de misericórdia, né? De cuidado com os mais fracos da igreja e do povo de Deus, né? Sim, sim. Quando a gente vê o evangelho Jesus, nos evangelhos a gente vê a figura de Jesus, ele mostrando um evangelho bem prático, né? Desde o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, que ele apresenta as bem-aventuranças, ele traz concepções de, primeiro, a pessoa se entender, né, no caráter, entender quem ele é diante de Deus,
mas ele sempre direciona para uma vivência prática de fé, né? A gente ainda cai muito na questão de nós somos salvos pela graça, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie, aí a gente acha que a gente não precisa. Não, mas se olharmos para Jesus, o que ele ensina é um evangelho prático. E ele vem no capítulo 25, eu acho, para concluir, lá no céu, né? No céu, sei lá, onde cada um crê. Mas eu entendo, no céu, diante do Pai, lá no julgamento, nós estaremos diante dele e vai dizer assim, vai separar, porque vocês me viram com fome, me deram de comer, eu tive sede, me deram de beber, estava sem roupa e me vestiram. E assim era. E Tim Keller ele coloca, né, quando compreendido de forma apropriada, o cristianismo de modo algum funciona como ópio do povo. Ele está mais para sais aromáticos. Sim, é isso. O Max Weber faz uma crítica, né, a todo sistema protestante no clássico dele. A ética protestante e o espírito capitalismo. Porém, ele pecou ao não conhecer a intenção do protestantismo. O protestantismo ele segue uma espinha dorsal que nós chamamos de doutrinas. E aquela igreja ou aquele líder, né, aquele membro de igreja que ele não inclui a agenda social na sua teologia, ele está incoerente com o evangelho, né? Porque, como o Tim Keller deixou claro aqui, Deus odeia o sofrimento e a opressão. E ele fala, né, de acabar com a opressão e o sofrimento desse mundo. Então, aquilo que o Max Weber criticou foi o que deu certo, por exemplo, na Suíça, né? Em Genebra, na Suíça, a partir de toda a proposta de João Calvino, por exemplo, levantando minha bandeira aqui um pouquinho, eu sugiro até quem está ouvindo aí o nosso post, o autor é André Bieler, o Pensamento Econômico e Social de Calvino, onde a injustiça quase chegou a zero naquele país. É um dos melhores países para se viver hoje. Não existe pessoas abaixo da linha da pobreza, enquanto nós temos 18 milhões, eles têm praticamente zero lá, estão fechando as prisões, e é um modelo para o mundo em termos de educação, índice de desenvolvimento humano, e isso é feito a partir de um trabalho que a igreja incluiu na sua agenda, que é o trabalho social. A igreja que comanda todas as áreas do Estado. Muito bom, mas bom seria se a gente conseguisse assimilar isso na nossa eclesiologia, né, na nossa vivência de igreja nas comunidades, né? E às vezes a gente tem tantas igrejas em comunidades carentes que socialmente não desenvolvem um trabalho que poderiam desenvolver, né? Não vou ser injusto, porque muitas igrejas desenvolvem um trabalho, mas às vezes falta essa visão, né, de que, como o Tim Keller coloca, que Deus odeia a opressão, né, desse cuidado que as escrituras trazem com os oprimidos e os desfavorecidos. Isso aí. Só para dar uma alfinetada, o pessoal prefere brigar por política e defender o presidente do que entrar nessa vibe aí de ajudar quem está precisando. Outro tópico que eu também gostei demais nesse capítulo é quando ele fala da salvação que é individual, né? E ele faz esse paralelo com a refeição que possibilita crescimento e nutrientes, né? Que é esse caminho do crescimento diante da graça de Deus, né? E ele vai citar Lutero, que ele fala que quando a gente se converte ao Evangelho, o nosso coração ele continua a ser guiado por outros princípios que não o Evangelho, né? E a gente precisa colocar o Evangelho em funcionamento. Eu queria que você explicasse pra gente como é que é isso, colocar o Evangelho em funcionamento, como aplicar o Evangelho na nossa vida para vencer essas disposições do nosso coração.
É porque, na minha experiência de pastor, eu percebi que, inclusive nós estudamos com a última igreja que eu pastoreei, os jovens, nós estudamos esse livro. Cada um comprou o livro, nós estudamos e tal. E aí tem um jovem lá que fazia estatística, né? Faculdade de estatística, e ele fez um estudo, e na nossa igreja, de cada 10 pessoas, segundo ele, aparentemente, com as margens de erro e tal, as pessoas não viviam o evangelho, efetivamente, né? Não no sentido, ele não fez a pesquisa no sentido de policiar se a pessoa está fazendo coisa errada, não. No sentido de a pessoa demonstrar amor, alegria, paz, entendeu? Aquilo que o Jonathan Edwards trata nas afeições religiosas no livro dele, né? Então é isso que o Tim Keller quer tratar aqui. Aquele princípio religioso de obediência, né? De legalidade. Bom, eu sou aceito por Deus porque eu obedeço. É a questão do filho mais velho, né? Que não é rebelde. Não é rebelde igual que saiu de casa. Então, o princípio básico do funcionamento do evangelho é ser aceito por Deus, né? E através de quê? Da obra de Cristo. E aí eu lembro, né? Não vou lembrar agora com que palavras o Tim Keller diz isso, mas ele vai citar, se eu não me engano, é o próprio Lutero, de que é preciso ser salvo pela fé, mais ou menos isso, ser salvo pela fé, mas não esquecer das obras, né? As obras de misericórdia, que se eu não me engano também o Tim Keller tem um livro mais ou menos com esse título, né? Então, nesse subtítulo do capítulo, no subtópico, Tim Keller vai trabalhar a questão da salvação individual em termos de compromisso. O evangelho é compromisso. E ele precisa ser experimentado individualmente em termos mais profundos. O que as pessoas têm são muletas, elas não conseguem sozinhas. Aí eu vou dar uma cutucada agora, eu que não gosto desse tipo de muleta, de colocar o nome de discipulado, né? Você talvez pegou essa fase minha quando eu dava aula no seminário. O discipulado, em algumas igrejas, é mais uma muleta funcional dessa que o Tim Keller cria, né? Os filhos mais velhos vão criando as regras e cobram, né? Por exemplo, tem discipulado que tem até como é que fala? Prestação de contas. Prestação de contas. Veja, não é isso que o evangelho precisa. Aliás, o evangelho não precisa de nada, né? E o Tim Keller dá uma alfinetada aí, né? A questão da aprovação alheia, né? A aprovação da identidade com o grupo. Se não tiver isso, não consigo sentar no banquete do pai. Eu não consigo nem ficar na casa do pai. Eu quero ir embora. Se eu não for acariciado, se eu não tiver ali alguém me abraçando, alguém me dando uma cobertura espiritual, né? São muletas funcionais. E aqui ele está querendo chamar a atenção para a ideia de que nós precisamos ter o nosso compromisso com o pai dependente do filho mais velho. Ele vai dizer que esse comportamento de submissão às regras, sem mudança do coração, sempre será superficial e fugaz. Não dura, né? Por mais que a pessoa seja fiel guardadora das regras, não vai durar. Uma hora vai acabar. Exatamente. É isso daí. A individualidade. Nós precisamos sentar no banquete, independente de quem nós somos, independente das regras. É sentar e comer o que é oferecido. E aí o Tim Keller vai tratar várias áreas da vida, a área financeira, vai falar da riqueza, vai falar da pobreza, vai falar do casamento, né? Todas as áreas da nossa vida. A gente senta no banquete e come o que tem de bom. Aquilo que eu gosto de chamar de meios de graça. Cada ato desse banquete é um meio de graça. Uma coisa interessante dessa sessão, eu queria destacar a questão dessa parte onde ele começa falando do princípio religioso, né? Que a gente também citou aqui no papo, que é obedeço, portanto sou aceito por Deus, né? E uma coisa, eu sempre costumava abrir para o pessoal perguntar, fazer perguntas diversas em retiro, e sempre vi uma pergunta que era: a gente perde a salvação? Na primeira eu respondi de boa,
Na segunda e na terceira vez eu já dizia, pessoal, não acredito que esse tempo todo que eu tô com vocês, a gente estudando a Bíblia, vocês ainda não aprenderam que nos traz salvação. Mas a questão deles era justamente essa questão, como é que é isso? Se eu me afasto, se eu não obedeço, eu não perco a salvação. E aí vem a resposta dele. O princípio básico de funcionamento do evangelho é: sou aceito por Deus através da obra de Jesus, portanto obedeço. Né? Porque eu sou salvo, porque eu sou aceito pela graça, eu obedeço. Né? E eu achei massa, queria só destacar essa parte aí que muito pertinente pra gente. É uma questão de identidade, né? Compreender a salvação, mas através dessa compreensão absorver também os momentos de mudança, né? Existem mudanças que precisam aparecer. O Tim Keller vai abordar a questão das mudanças do coração, vai moldar a nossa identidade. Agora, se a gente fica na mediocridade da submissão às regras de comportamento, isso mostra que nós ainda dependemos de uma salvação grupal que não existe. Eu faço porque o grupo sabe que eu estou fazendo, e não porque eu sei que eu preciso. E eu sei que eu preciso absorver esse evangelho e gerar as próprias mudanças no meu comportamento por amor a Cristo. Eu achei aqui muito bacana quando ele fala assim, né, dessa questão da gente se alimentar do evangelho e introjetar o evangelho em nós. Aqui nessa tradução, nessa versão que eu uso, ele fala de introjetar o evangelho em nós. Ele dá o exemplo lá dos coríntios, né? Quando ele queria ensinar eles sobre generosidade, sobre ofertar, o Tim Keller fala, olha, ele não chegou e dando a carteirada, falando, ó, sou o pastor de vocês têm que ajudar essa igreja, né? Ele nem chegou dando exemplos, comparando com outras pessoas, ele aplica o evangelho àquela necessidade deles, né? Ele chega para eles e fala, olha, Cristo, sendo rico, se fez pobre, né? Porque por meio da pobreza dele vocês ficaram ricos. Então ele está falando, vocês precisam aplicar o evangelho na vida de vocês. Não é seguindo meramente as regras que vocês, ou se obrigando a fazer isso, que vocês vão dar conta de fazer, né? Então isso para mim foi algo que explodiu minha mente, né, de maneira prática, na vivência do evangelho, que não é por meu mérito, que não é por minha disciplina, mas pelo evangelho. O evangelho também é esse caminho de uma vivência que agrada a Deus, né? Aplicando o evangelho à minha fraqueza, eu consigo vencê-la. Isso para mim foi muito legal. A salvação é comunitária, muito bacana também, nessa era que a gente vive, onde ele até cita, né, das pessoas que têm uma experiência ruim com a igreja, e muitos resolvem sair e buscar a Deus do seu próprio jeito, né, querem Jesus, mas não querem a igreja, e aí se tornam desigrejados, né? E aí, o que ele tem a dizer para a gente sobre esse aspecto da salvação comunitária? Muito bom esse último subtítulo, né? A questão do coexistir, né? Eu lembro que eu era pastor da minha irmã, hoje ela não é mais minha ovelha, né? Mas minha irmã fez uma tatuagem e aí a igreja reuniu e decidiu por excluir ela. E aí logo depois a igreja pediu para a gente formar um grupo de visitação para poder ir atrás dela, para recuperar ela. E aí fizeram um grupo de visitação e ela voltou para a igreja, mas voltou com a mesma tatuagem pela qual ela foi excluída. Então adiantou o que, tadinha, ser excluída? Fora os desgastes, né? E gente saiu da igreja porque gostava dela quando ela foi excluída. E foi uma bagunça. Então, esse tipo de coisa é o que o Tim Keller quer nos chamar a atenção, né? Deve existir, aliás, na igreja, um sentimento do pai, né? O
pai, ele quer agregar, e o filho mais velho, ele quer subtrair, né? Então, veja bem, o banquete ele é comunal por natureza, ou seja, comunitário, né? Não tem como participar de um banquete sozinho. Então não é um banquete, é um lanche. E até mesmo as pessoas que gostam de cozinhar, dificilmente você vai encontrar alguém que gosta de cozinhar para si. Elas gostam de cozinhar para alguém, né? Então comida tem esse aspecto, né? De se compartilhar. Exatamente. Então não tem como você... Ou você faz um lanche sozinho ou você vai para o banquete. Agora o banquete vai ter pessoas, né? Geralmente eu sou apreciador de café, né? E a gente opa, às vezes, também gosto, hein? Vamos tomar um café qualquer dia desses aí. Ó. E tem uns amigos meus. Acho que a gente pode tomar um café agora, bicho. Cada um faz um cafezinho. Pronto. E existem cafés agora que a gente toma com outras coisas, né? E cafés diferenciados. E o legal é a gente estar junto e conversar sobre vários assuntos, né? E isso é comunitário, né? Vamos dizer assim. E o Tim Keller vai falar das culturas, né? Que várias culturas, convite para um lance desse é oferta de amizade, né? Então, o Evangelho nessa parábola apresenta algo que vai contra aquilo que o movimento do Sem Igreja tem pregado, né? Eu morei em São Paulo, eu fui numa reunião do pessoal que é contra reunir igreja. Então, o Morumbi lotado, não sei quantas mil pessoas, mas eu lembro que os discursos eram discursos de ódio ao templo, ao líder, né? E como que esse pessoal se organizou assim? Foi organizado através de traumas, né? Pessoas que sofreram decepções com líderes, com igreja, pessoas que não conseguiram sentar num banquete desse, que o Tim Keller diz no livro, nesse capítulo, né? Pessoas que dizem, eu gosto de Jesus, mas não gosto de igreja, não gosto do cristianismo. Agora, com a pandemia, isso aumentou bastante, porque nós percebemos que há uma galera aí que já está achando que não precisa mais do banquete, né? Ou que o banquete pode ser feito fora dessa instituição chamada igreja. Que o YouTube dá conta, né? O YouTube dá conta. Assistiu a pregação no YouTube, eu estou ali comungando. Mas não dá, cara. Eu acho interessante esse negócio chamado igreja, que até mesmo os defeitos das pessoas estão ali, são importantíssimos para o nosso crescimento, né? Para a gente exercer o perdão. A Bíblia fala tanto de perdão, né? E não é por acaso, né? Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa, eu falei com ela bem assim, olha, que era uma situação de conflito e tal. Eu falei, olha, existem dois ambientes que a gente pode brigar e a gente pode se desentender e tal. Só que uma coisa, que esses dois ambientes são a família, né, e a igreja. E porque a gente tem que ser sincero, né? Só que uma coisa que não pode faltar é o perdão. E a gente não pode demorar para se perdoar, para se entender, né? Eu acho que os relacionamentos que a gente é sincero, em algum momento vai ter algum desentendimento, né? E como a gente cresce perdoando, como a gente cresce se colocando no lugar do outro, tentando entender por que ele está agindo dessa forma. E como é que você vai amadurecer, que você vai crescer se você vive sozinho, né? Como é que você vai ter alguém que vai chegar para você e vai falar, ó, cara, igual o Jetro fez com Moisés, né? Isso aí que você está fazendo não é bom não. Né? Sozinho, as nossas piores ideias são maravilhosas. É difícil. Eu falei da pirâmide de Maslow, né? E tem um nível da pirâmide que é chamado de necessidade social. Você tem essa necessidade, né? A necessidade de estar junto, né? Eu escrevi um artigo para a revista Atitude. Algumas igrejas ainda usam, né? A revista de jovens da convenção da EBD. E, se eu não me engano, foi final de 2020. Não lembro mais. Foi 2020 que os jovens que usam Atitude utilizaram essa revista. E eu escrevi um artigo dentro dessa revista
fala sobre a coexistência. Eu uso uma música da banda de rock U2, né? E o que a música diz? A música diz que sozinho não é possível viver o amor de Deus. Então, é impossível, né? Impossível. A gente não consegue existir sozinho. A gente precisa coexistir, né? Precisa coexistir. Eu vou ler uma citação que eu achei, assim, o Tim Keller nesse jeito dele de explicar as coisas, né? Que ele realmente ele faz você entender as coisas. Eu acho que ele ainda é melhor do que o C.S. Lewis para te explicar as coisas. O C.S. Lewis ele faz aquelas comparações dele que realmente você viaja, você visualiza, mas o Tim Keller, cara, ele é maravilhoso nas citações dele. Quando ele fala, né, justamente uma citação do Lewis, né, da amizade, que ele fala que, eu vou ler o trecho. Em cada um dos meus amigos há algo que somente o outro pode trazer à plena luz. Sozinho, não sou totalmente capaz de chamar a ação o homem por inteiro. Preciso de outras luzes, além da minha, para revelar todas as suas facetas. Agora que Charles morreu, jamais verei de novo a reação de Ronald a uma piada contada por Charles. Em vez de ter mais do Ronald, mais dele para mim, agora que Charles se foi, eu tenho menos de Ronald. Então ele vai explicar para a gente como que nesse encontro dessa comunidade a gente tem mais do outro e a gente tem mais de Deus se revelando, né? Isso é maravilhoso, porque ele vai ser bem taxativo dizendo, se você quer conhecer a Deus de verdade, você não vai conseguir sozinho. Você precisa de uma comunidade, né? De uma comunidade séria, de uma comunidade que está nessa mesma pegada, nessa mesma missão. Legal, o autor de Hebreus, ele traz isso, né, no 10:25, quando diz não abandonem, né? Eu vou usar a versão de King James. Não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja. Pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros. Então quer dizer que você se reúne com o objetivo de se motivar. E aí eu lembro do Mário Cortella contando, se eu não me engano foi no livro Qual é a Sua Obra, que ele tinha um colega de trabalho que eles eram totalmente críticos um ao outro. Mas ele dizia que no dia que o colega dele morresse ou deixasse fazer as críticas, ele seria incompleto. Porque a crítica que o colega fazia eram críticas pesadas ao trabalho dele, fazendo que ele buscasse sempre a melhorar, né? Então, assim, a igreja também serve disso, né? Eu, João Marcos, sou o que sou hoje por conta da vivência de igreja. E pessoas que me ajudaram foram usados pelo Espírito Santo de Deus para me moldar e tornar quem eu sou. Não sou perfeito, né? Mas eu sou quase isso. Graças à graça e misericórdia de Deus por meio de vida de pessoas, né? E a gente está nessa caminhada aí por conta disso. E é muito bom a gente poder caminhar. E a salvação ela é em comunidade. Não adianta a gente querer deixar de ir para a igreja porque eu não gosto de fulano ou de cicrano, se no céu vai ter que conviver com o cara, né, com a pessoa. Então, nesse caso, Deus é tão misericordioso que ele leva um para o céu e o outro ele libera para ir para o inferno. Eu espero que no céu tenha Porto de Galinhas para o João Marcos me fazer conhecer as melhores praias de lá. Ah, rapaz. Será que no novo céu, na nova terra, vai ter as praias do Nordeste, de Maragogi, Eu creio. de Pipa? Eu creio. Porque no novo céu e na nova terra vai ter só coisa boa, né? É tudo que tem de bom no paraíso, sem o pecado, né? Mas isso que você falou é muito legal, cara, porque as pessoas não têm levado a sério Hebreus 10:25. Foi bom você lembrar. É interessantíssimo essa parte final, porque veja que depois ele vai entrar na festa de Babete, que eu tive o privilégio de conhecer quando li o livro do Philip Yancey, né, Maravilhosa Graça. Ele trata um capítulo só sobre a festa de Babete. E depois eu gostei tanto que eu assisti o filme, comprei o livro original
e depois caiu aqui de novo no livro do Tim Keller. O livro de Babette mostra claramente, né, que uma pessoa agrega a outra a questões minuciosas do Evangelho. E Paulo vai tratar isso também quando ele fala, né, que um é o cabeça e o restante é corpo, e cada um é parte do corpo, né? E uma parte do corpo precisa da outra. Então é interessantíssimo isso, essa questão. E caminhando já para o final do nosso bate-papo, né? E conclusão mesmo do nosso capítulo, da nossa série do Deus Pródigo, eu queria que o Vanderlei falasse pra gente, depois João Marcos e Leia também, se quiserem, dissesse pra gente, resumisse a experiência de vocês com o livro, né, ou do que trata esse livro, em poucas palavras, assim, e se vocês recomendam as pessoas agora lerem esse livro. Então, Vanderlei, você consegue falar pra gente do que fala o livro, em poucas palavras, né, ou sua experiência com ele? Fica à vontade. Então, é um livro excelente, né? Eu recomendo fazer grupos de leitura, grupos de estudo. Nós fizemos com os jovens da nossa igreja um grupo de estudo. Primeiro com um outro livro do Tim Keller, né, que é A Fé na Era do Ceticismo. Depois fizemos com o Deus Pródigo. O livro O Deus Pródigo vai levar os irmãos que estudarem, que lerem esse livro, ao nível de conhecimento da parábola jamais visto. A gente ouve muita pregação sobre o filho pródigo, mas a abordagem do Timothy Keller é uma abordagem fantástica, que vai fazer o leitor pensar acerca da vida cristã de uma forma totalmente inovadora. Então, acho que é uma dica de leitura excelente, um bom presente também. Se você quer dar um livro de presente, tá aí um bom presente para você dar aí para a pessoa que você gosta, para a pessoa que você talvez esteja evangelizando, né? É um livro fantástico. Muito bom. João e Leia, vocês querem acrescentar alguma coisa nessa conclusão do Deus Pródigo? Recomendações? Fiquem à vontade. Esse livro, Deus Pródigo, é surpreendente. Eu confesso para vocês que eu não sou um fã de leitura do Tim Keller, né? Não sei se porque o primeiro livro que eu peguei dele é A Igreja Centrada, e por ser um livro grande, né, me deixou um pouco cansado. Mas quando eu peguei aqui o Deus Pródigo, ele me surpreendeu, né, pela forma como ele destrincha, né, ele amplia a visão da parábola. Então é um livro muito bom, eu já dei de presente, já fiz grupo de estudo também com ele. No começo da pandemia, por sinal, passei alguns 7 dias com um grupo de alguns jovens amigos conversando sobre o livro. E foi muito enriquecedor aprender mais e descobrir que nós somos tanto irmãos mais novos como irmãos mais velhos, né? E que a gente tem que lembrar que o verdadeiro irmão é Jesus, e a salvação dele, quando a gente ganha, a gente não perde. Eu não sei se a Leia vai conseguir falar, que ela tá com uma luta com o celular dela ali. Mas para mim esse livro, eu acho que eu já falei isso algumas vezes, é um livro que é leitura obrigatória para todo cristão, pelo menos uma vez na vida, né? E se puder ler mais de uma vez também, você vai ser edificado da mesma forma, porque eu já reli ele algumas vezes, né? Li no grupo lá com os jovens, li para gravar o podcast, li e reli algumas vezes no capítulo, então, puxa, vale muito a pena mesmo. Assino embaixo de tudo que os meus colegas disseram aí. E é isso, gente. Leia Tim Keller, leia o Deus Pródigo. E é isso, Vanderlei. Queria agradecer sua participação aqui com a gente. Valeu demais. Terão outros temas, se Deus quiser, né? E fique à vontade para se despedir aí do povo, né? Divulgar suas redes, enfim. Eu quero agradecer aí o convite, né, de participar desse programa tão legal. Eu tenho acompanhado, não todos, mas tenho acompanhado um trabalho belíssimo que vocês têm feito, e eu quero agradecer mesmo, né, a oportunidade de falar
dizer que eu tenho um canal no YouTube onde eu tenho trabalhado. É um canal que estava parado, é o meu nome mesmo, Vanderlei Lima, e eu tenho colocado ali um estudo que eu tenho feito desde 2019, que eu tenho estudado a providência, a divina providência. E aí eu tenho trabalhado alguns textos, para quem gosta de grego, hebraico, eu tenho trabalhado assim, brincando com algumas palavras de alguns versículos. São vídeos não muito longos e geralmente eu tenho colocado aí 1 a 2 vídeos por mês. E agradecer aí pela oportunidade de rever vocês, né? Vocês são pessoas que eu tenho uma consideração muito grande. Foi bom rever, né? Rever amigos. E é isso aí. Se precisar da gente, eu não tenho condições de agregar muita coisa, mas eu posso contribuir. Não, se Deus quiser, você vai voltar aqui para falar do tema do seu mestrado lá, do molinismo. E se você não sabe o que é molinismo, vai saber quando a gente gravar. Quando acabar a pandemia, a gente pode fazer uma visita lá, comer um peixinho frito ali na beira da praia. Tomar um café também, né? Com um cafezinho. Peixe com café não deve ficar legal não, mas o peixe depois de a gente tomar um café, tá beleza. Café com pipoca serve, então deve servir com peixe frito também. Vai ser ótimo. Com cuscuz feito com milharinho. Aí sim, hein? Aí vai ficar bom. Melhor flocão. Gente, então é isso, a gente fica por aqui. Eu me despeço com um abraço no seu coração, um beijo nas crianças e até a próxima. Um cheiro, galera. A Léa não vai se despedir, tadinha. Um abraço.